Bora lá? No vídeo de hoje nós vamos dar sequência à nossa saga como buildar e vamos estar buildando aí um Metagross, que é esse Pokémon aqui do tipo metálico e psíquico. O Metagross ele é um Pokémon com uns status relativamente bem altos, eu acho que dá para tentar encaixar ele aí em alguns times e eu sinceramente acho que vocês vão gostar aí do que eu pensei para esse Metagross. Mas antes de eu mostrar para vocês as builds, roda a vinheta. Temos que pegar Pokémon. Então aqui no Showdown, esse primeiro Metagross aqui já está setado no level 50. E o Metagross ele tem duas habilidades. Ele tem a Clear Body, que é uma habilidade que não deixa que os status dele sejam reduzidos. E a Light Metal, que é uma habilidade que não deixa, faz com que o peso dele seja cortado pela metade. A Light Metal, como eu falei para o vídeo do Caesar, ela não tem muita viabilidade competitiva, dependendo do meta, claro, se o meta estiver exigindo aí que os Pokémons estejam mais leves por conta de alguns golpes em específico, aí o Light Metal pode ser utilizado. Mas como não é muito comum, a gente vai estar usando aí o Clear Body nas três versões do Metagross. Essa primeira versão aqui, então a gente vai estar utilizando o item Light Clay, que é um item que quando a gente levantar alguma parede, né, a gente vai fazer com que ela fique, ao invés de 5 turnos, fique 8. Ou seja, a gente vai conseguir fazer com que as paredes fiquem por mais tempo em campo. Então, olhando aqui o conjunto da obra, já dá para imaginar que esse Metacross aqui, ele é um Pokémon mais utility, tá? Ele é mais voltado para poder fazer com que o nosso time fique protegido, fique mais setupado para a gente poder ganhar o jogo aí tomando menos dano, setando as paredes. Então aqui ele vai setar duas paredes, ele vai setar o Light Screen, que é uma parede que durante 5 turnos a gente reduz todo o dano special pela metade. Como a gente está com Light Clay, ela vai ficar por 8 turnos em campo. E também a gente vai estar usando o Reflect, que seria a parede contrária do Light Screen. Então, Light Screen ela dá menos dano para o lado special e o Reflect dá menos dano para o lado físico. Então, 8 turnos aí tomando metade desse dano que a gente tomaria normalmente. Para a gente estar completando aí esse Metacross, a gente vai estar usando o Psyche Fangs nele, porque caso aconteça de terem outros times que levantem as paredes, a gente aí com o Psyche Fangs vai estar conseguindo destruir essas paredes, porque é um golpe que quando ele bate aí no Pokémon, ele derruba as paredes do inimigo. Então a gente vai colocar as nossas e derrubar as do inimigo. E por fim, a gente vai estar usando um Protect aí para fazer com que o Metagross pesque algumas plays, fique em campo, ganhe tempo. Eu sinceramente acho que esse Protect no Metagross aqui, com essa função mais utility, pode aí fazer com que a gente ganhe muitas plays, porque o oponente vai querer tirar ele, não vai querer deixar ele por muito tempo para que ele fique levantando as paredes de novo. Então, de repente, aí com Protect a gente consegue pescar e quem sabe o adversário tentando dobrar o Metacross e a gente com Protect ganha um turno de graça, basicamente. Os status do Metacross a gente pode tentar classificar ele aqui na nossa tabelinha. E ele tem um HP base de 80, ou seja, está um pouco abaixo da média, mas aqui dentro de moderado. Ele tem um ataque de 135, que é um ataque acima do ótimo. Uma defesa de 130, também uma defesa aqui acima do ótimo. Um special attack de 95, está aqui também no moderado, acima da média. Uma special defense de 90, é uma special defense média, dentro de moderado e um speed de 70, uma speed um pouco mais baixa aí, mas também aqui dentro do moderado. Então a gente poderia classificar aí o Metacross como um Pokémon entre o bom e o moderado, mas caminhando para o bom, tá? Então esses status do Metacross aqui, ele vai estar distribuído basicamente 252 pontos, ou seja, o máximo em HP, para que ele sobreviva por mais tempo, e a gente vai estar distribuindo aí bastante na Special Defense dele, para poder fazer com que ele tanque mais. Vamos estar usando aí um pouquinho de Speed nele, para que ele possa usar as nossas telas, né, as nossas paredes, antes que o Pokémon adversário utilize, e ou o ataque no caso,
E a gente vai estar usando aqui a Nature Careful nele, que é uma Nature que aumenta a sua Special Defense em troca de diminuir o seu Special Attack. Então eu sinceramente acho que esse Metacross aqui ele vai conseguir tancar bastante e ele vai conseguir causar aí um pouquinho de dano quando ele usar esse Psychic Fangs. Mas como o intuito desse Metacross aqui é levantar as telas, as paredes, a gente vai conseguir fazer com que esse Metacross ele sobreviva e faça a função dele usando uma build assim, bem equilibrada nas suas defesas e com o máximo de HP. Para o segundo Metacross, a gente pode utilizar o item Assault Vest nele, que é aquele item que aumenta aí a Special Defense dele em 50%, ou seja, vai aumentar a quantidade de bulk dele, vai fazer ele tancar mais, em troca da gente só poder usar golpes que batam. A gente vai estar usando a Clear Body também, para impedir que os status dele seja diminuído. Vamos estar usando nele o Knock Off, que é um item, que é um ataque que quando bate ele dá 50% a mais de dano e tira o item do Pokémon oponente, caso ele esteja segurando um item. Ele é do tipo Dark, bate pro lado físico, tem 65 de Power e 100% de precisão. A gente vai estar usando também o Psychic Fangs para poder remover as telas e as paredes do oponente. Ele é do golpe do tipo psíquico, bate pro lado físico com 85 de Power e 100% de precisão. A gente também vai estar usando nele aqui o Body Press, que é um golpe que bate ao invés de utilizar o ataque usando a defesa do Pokémon. Ele é do tipo lutador, bate para o lado físico com 80 de Power e 100% de precisão. E também vamos estar usando aqui nele o Bullet Punch, que é um golpe que ataca primeiro do tipo metálico para o lado físico com 40 de poder e 100% de precisão. Esse Metacross aqui, ele vai ter aqui uma distribuição maior dos seus status, mais equilibrado, para poder fazer com que ele consiga tancar mais do que o Metacross anterior, mas ainda assim consiga ter um pouco de dano. Então eu sinceramente acho que esse Metacross aqui, ele pode ter uma viabilidade competitiva ainda melhor do que o outro Metacross que eu mostrei. Então a gente vai maximizar aqui a vida do Metacross, botar um pouco de ataque nele para fazer ele bater um pouco mais forte, já que a gente só está usando golpes que batem aqui. A gente vai botar bastante defesa nele, para deixar a defesa dele aqui em 180 também, porque a gente vai estar usando a Nature Imp para aumentar a defesa dele em troca de diminuir o Special Attack. A gente vai distribuir um pouco aqui em Special Defense, já que com o item Assault Vest a gente ainda vai ganhar mais 50%. E esse último pontinho que sobrou, eu coloquei aqui na velocidade. Então esse Metacross aqui ele tem a função de ser bem agressivo e ainda assim aguentar bastante porrada. Então eu acho que esse Metacross aqui, eu sinceramente acredito que ele vai ter mais utilidade aí para os seus times. E por fim, a gente tem uma terceira build aqui para o Metacross, que não é uma build tão comum, mas que pode ser útil também. Um adendo aqui, eu coloquei o item Covert Cloak nele para ele não tomar Fake Out, mas a gente poderia também estar usando o item Rock Helmet, que faria ele devolver um pouquinho de dano sempre que ele tomasse uma pancada. Essa build aqui está mais voltada para ele setar a sua defesa física com Iron Defense, ou seja, ele vai ficar aí aumentando a defesa dele em 2 estágios para depois vir com o Body Press e tentar sweepar os Pokémon do oponente, né? Porque o Body Press bate com a defesa. Então a gente vai aumentar a defesa dele e depois vai ficar batendo aqui com o Body Press dando muito dano. A gente vai estar usando Earthquake nele para poder bater em todos os Pokémons em campo e também vamos estar usando o Protect nesse Metacross para poder também tentar pescar algumas plays aí. O Metagross ele vai estar com 252 de vida também, o máximo aqui que a gente pode distribuir. Não coloquei nada em ataque, já que a nossa ideia é ficar batendo com Body Press, então a gente aumentou bastante aqui a defesa dele. Distribuiu 156 na defesa e ainda estamos usando também a Nature Imp para poder aumentar ainda mais em 10%. A gente vai distribuir bastante aqui também na Special Defense para poder fazer ele tancar aí um pouquinho para o lado especial. E dessa vez a gente não distribuiu nada aqui na velocidade. O Metagross ele é um Pokémon que eu sinceramente acho bem forte, tá? Ele tem status bem decentes para um Pokémon
base. Então eu acho que a gente pode estar usando sim o Metacross nas versões aí dos nossos times para esse início de Champions. Se você gosta de Pokémon competitivo, deixe o seu like. Se você buildaria o Metagross de alguma forma diferente, se você pensa num jeito diferente de jogar com ele, deixa aí nos comentários para que a gente possa estar interagindo. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que também está empolgado com Pokémon Champions e até o próximo vídeo.